Mais um ataque ao oleoduto Druzhba. Essas imagens você precisa ler. Os russos estão sendo preparados para o desligamento da internet já no próximo ano e para uma mobilização geral. Putin humilhou os representantes de Trump e os mandou de volta para casa de mãos vazias. Para aumentar a taxa de natalidade, querem proibir preservativos na Rússia. Não tem dinheiro? A Rússia cancelou a construção da tão divulgada ferrovia para a China. O general Zaluzny retornou de Londres para Kiev. O verdadeiro motivo foi revelado. Kadyrov perdeu oficiais próximos. Novos detalhes do ataque à base de Akhmat, na Chechênia. Chega de armas para a Ucrânia. A declaração sensacional de Trump após as negociações em Moscou. Olá, meu nome é Ekaterina Nesterenko e vou lhes contar a coisa mais importante agora mesmo. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente, na imensidão, YouTube. E agora apresentamos a vocês algumas fotos muito bonitas. Mais uma vez, o oleoduto russo Druzhba está em chamas. A publicação da RBC, citando fontes da Diretoria Principal de Inteligência, relata que um oleoduto foi explodido. No dia 1º de dezembro, na região do povoado de Kazinsky-Vyselki, no trecho do oleoduto Dokhonkho-Lipetsk. Esperamos que, mais cedo ou mais tarde, os drones finalmente coloquem um fim na amizade. Mas isso não é tudo. Na noite passada, drones do bem causaram incêndios na refinaria de petróleo em Dmitrievka. O golpe foi sofrido por uma subsidiária da Rosneft, produto de petróleo de Tambov. Aliás, esta é a segunda empresa da Rosneft que foi visitada por drones em 2 dias. No dia anterior, drones atacaram um depósito de petróleo na cidade de Livni, na região de Oriol. Isso já está em chamas devido à presença de produtos químicos. Não sei o que é isso, tá? Ah, é mesmo? Veja bem, tá pegando fogo. Mas não tenho palavras além de lindo. Agradecemos aos drones pelo espetáculo incrível. Estamos aguardando novidades. Putin manteve conversas com Steve Witkoff e Jared em Moscou ontem. Kushner, o renomado autor e pensador, nos lembra que ter esperança é fundamental para seguir em frente e alcançar nossos objetivos. Você conseguiu? Vê. Sim, é uma cidade verdadeiramente incrível, com muitas coisas para ver e muitas atividades para fazer. Obrigado. Mas antes de falar sobre os resultados, queremos contar como nos preparamos para eles. Obviamente, para ser mais convincente diante dos americanos, Putin fez uma série de declarações interessantes algumas horas antes do encontro. Por exemplo, sobre a disposição da Rússia em lutar contra a Europa. Não pretendemos lutar contra a Europa, já disse isso 100 vezes. Mas se a Europa de repente quiser lutar comigo e começar, estamos prontos agora mesmo. Putin também ameaçou, como de costume, a Ucrânia. O ditador falou sobre a intenção de cortar o acesso da Ucrânia ao mar em resposta aos ataques aos portos russos. Se isso continuar, vamos considerar a possibilidade. Não estou dizendo que vamos fazer isso, mas vamos considerar a possibilidade de tomar medidas de retaliação contra navios dos países que ajudam a Ucrânia a realizar essas operações, essas ações operacionais. Bem, a maneira mais radical é cortar o acesso da Ucrânia ao mar. Não será possível realizar a operação, em princípio. Ele também acrescentou que as propostas da Europa para o plano de paz não satisfazem a Rússia, são inaceitáveis. E que é justamente a Europa que impede a administração do presidente americano de alcançar paz na Ucrânia. Mas ainda assim, de forma condescendente. Ele permitirá que a Europa se junte ao processo de negociação se eles estiverem dispostos a levar em conta a realidade do fronte. Eles estão do lado da guerra. E mesmo quando eles tentam, supostamente, fazer algumas mudanças na proposta do Trump, nós vemos isso claramente. Todas essas mudanças têm um único objetivo: o de bloquear completamente todo esse processo de paz. Apresentar exigências que para a Rússia são absolutamente inaceitáveis. Eles entendem isso. E assim, depois jogar a culpa na Rússia. O encerramento desse processo de paz. Enquanto Putin fazia todas essas declarações, estavam esperando por ele. O ditador se atrasou 3 horas para o encontro com os americanos. E depois disso, o Trump ainda vai dizer que o Putin o respeita. Enfim, vários veículos começaram a escrever que esse encontro não deu em nada. Eles conversaram por muito tempo, quase 5 horas, mas sem resultado.
E depois dessa reunião, Witkoff e Kushner deveriam ir à Europa para negociar com Zelensky. Mas não foram, porque o Kremlin pediu que eles voltassem imediatamente para casa e transmitissem a resposta de Putin a Trump. Portanto, a reunião com Zelensky foi cancelada. O presidente ucraniano, por sua vez, também conseguiu fazer várias declarações importantes sobre o processo de paz e o encontro em Moscou. Receberemos certos sinais. Se os sinais funcionarem assim, se for um jogo limpo com nossos parceiros, então talvez possamos nos encontrar com a delegação americana muito rapidamente. Em que nível? Vamos ver, dependendo dos sinais. Se os sinais derem a possibilidade e a chance de tomar decisões globais mais rápidas, então o nível será mais alto. Estou pronto para receber todos os sinais. Pronto para um encontro com o presidente Trump. Sobre um verdadeiro acordo de paz, Zelensky destacou que ainda precisa ser aprimorado, mas o principal é que seja justo para a Ucrânia. Mas se deixarmos de lado as declarações oficiais, há um ponto interessante. O jornalista do Financial Times, Christopher Miller, notou um contraste significativo. O humor de Witkoff e sua aparência durante o encontro com ucranianos e russos. No encontro com ucranianos em Miami, Witkoff estava por fazer a barba, tenso e distante, não sorria e evitava contato visual. Ao lado de Putin, em Moscou, estava bem barbeado, sorridente, com um olhar simpático. Ele também comentou que fez um ótimo passeio por Moscou, chamando-a de uma cidade majestosa. Como relatam alguns meios de comunicação, no Kremlin foram anunciados aos representantes de Trump 3 exigências fundamentais de Putin. Donbás, redução do armamento das Forças Armadas da Ucrânia e o reconhecimento internacional pelos EUA e Europa dos territórios ocupados pela Rússia. Após o encontro no Kremlin, Peskov declarou que as negociações foram bem-sucedidas. Moscou não descarta o plano de Trump, mas o processo de negociação precisa de silêncio. Por isso, nenhum detalhe será divulgado. E o que você acha sobre isso? Será que a Ucrânia está realmente sendo lentamente preparada para a rendição? Escreve suas opiniões aqui embaixo deste vídeo. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também neste episódio. De onde você está nos assistindo? E se aí apoiam nossa luta contra o Império? Bunal! Sempre leia seus comentários com prazer. E enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. E agora, sobre a situação na linha de frente. 1.000 soldados ucranianos ficaram cercados em Mirnogrado e estão pedindo ajuda. Quem relata isso é o Bild, citando um dos soldados. Para ser sincero, a situação é crítica. A logística está sendo feita exclusivamente por drones e robótica terrestre. Até mesmo a entrega de alimentos está sendo problemática. É preciso ou retirar o contingente de Mirnogrado ou garantir uma logística estável. Tirem a gente daqui ou forneçam suprimentos. Caso contrário, os defensores da cidade vão ficar lá para sempre. Ele confirma as informações do portal Deep State sobre a presença de forças russas nos trechos por onde passa a logística. Por isso, os soldados, ao tentarem fazer a rotação, acabam entrando em combate corpo a corpo com os russos. Eles não recuam. Segundo ele, os defensores de Mirnogrado estão ficando sem munição. Vale lembrar que anteriormente o Bild havia declarado a perda de Pokrovsk, o que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia não confirmou. E junto com isso, o portal Deep State informa que a Federação Russa continua avançando em direção a Pokrovsk. O inimigo ocupou Balagan, Sladko e Zatich, além de ter avançado em Pokrovsk, próximo a Novoekonomicheskoye e Guliaipole. Segundo o porta-voz do agrupamento Forças Leste, Grigori Shapoval, os combates por Pokrovsk continuam. As forças de defesa da Ucrânia estão fazendo tudo o possível e impossível para manter a cidade. Em Pokrovsk, as forças de defesa mantêm a parte norte da cidade ao longo da linha ferroviária. Continuam as ações de busca e assalto para eliminar focos do inimigo. O inimigo tenta infiltrar pequenos grupos da parte sul para a parte norte da cidade. No entanto, nossa aero-reconhecimento e grupos de busca e ataque detectam e destroem esses grupos. Em Mirnograd, declarou Shapoval, as forças de defesa estão eliminando soldados russos nos acessos à cidade. Isso também é confirmado pelos militares das Forças Armadas da Ucrânia, afirmando que há combates de rua na cidade. Enquanto isso, a Federação Russa está pintando para si mesma mais uma vitória. O chefe do Estado-Maior russo informou a Putin sobre a suposta ofensiva das tropas da Federação Russa em Limã. Mas o terceiro corpo de exército desmente essa informação.
Também se sabe que os russos estão usando ucranianos dos territórios temporariamente ocupados como soldados descartáveis, ou seja, apenas para identificar as posições dos militares ucranianos. Quem contou isso foi o comandante da unidade Barney da 10ª Brigada de Assalto de Montanha, Edelweiss. Eles dizem pelo rádio que mandaram os descartáveis, cujo objetivo principal é identificar as posições das forças de defesa. Infelizmente, esses fatos realmente acontecem. A guerra ficou bastante brutal. Mas por mais difícil que seja a situação, os nossos ainda conseguem atacar o inimigo. Na direção de Lima, os tanquistas ucranianos destruíram um grupo de motociclistas dos ocupantes. A 66ª Brigada Mecanizada Independente frustrou a tentativa do inimigo de romper a defesa. Como resultado, 8 soldados de assalto foram eliminados e 4 motos destruídas. A lista de ajudantes da Rússia ganhou um novo integrante. Uma fábrica química do Uzbequistão está ajudando o Kremlin a produzir mísseis balísticos Iskander. É de lá que a Rússia importa componentes de combustível para os mísseis. Segundo uma pesquisa do Conselho de Segurança Econômica da Ucrânia, trata-se de perclorato de amônio, que a Rússia não consegue produzir em quantidade suficiente, sem o clorato de sódio importado. Junto com o Uzbequistão, o maior fornecedor é a China. Os principais fornecedores dessa substância em 2020 a 25 foram a China e o Uzbequistão, que enviaram para a Rússia produtos no valor de mais de 36 milhões de dólares. O papel central nas entregas é desempenhado pela fábrica Fargo do Uzbequistão. A Azote, que pertence à empresa de Singapura Indorama, foi adquirida em 2020 e 40 milhões de dólares. No ano passado, a empresa exportou para a Rússia clorato de sódio no valor de quase 11 milhões e 500 mil e na primeira metade de 2025, mais cerca de 7 milhões de dólares. Aqui, vale acrescentar que o clorato de sódio está na lista de sanções como uma substância que apoia as capacidades industriais da Rússia. Mas nem a empresa uzbeque, nem a chinesa que vendem para a Rússia estão sob sanções. E mais algumas palavras sobre a China. Na cooperação militar com a Rússia, está tudo bem para eles. Mas no setor de transporte, aí sim temos problemas. O tão divulgado projeto da ferrovia da Rússia para a China foi cancelado. E tudo isso porque não há dinheiro. O governo considerou inviável a construção da ferrovia norte-siberiana, dos trechos de Nizhnevartovsk até Belyar e de Tashtagol até Urumqi, na China. Segundo uma fonte do Kommersant, o vice-primeiro-ministro Vitaly Savelyev informou sobre isso em uma carta ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o interlocutor do jornal, a decisão de abandonar o projeto foi tomada devido ao seu alto custo. Ele explicou que os custos de construção são estimados em 50 trilhões de rublos, principalmente por causa das condições geológicas difíceis. Interessante. Em que etapa o dinheiro acabou? O projeto estava em desenvolvimento desde 2008. E mesmo sem a ferrovia, os russos ainda conseguem chegar à China sem problemas. O que os ajuda nisso? O acordo de isenção de visto assinado anteriormente. E os turistas russos não vão só para conhecer o país, mas, como dizem, praticamente tomaram o resort chinês de Sanya. É isso aí, não é só para explorar os resorts da Coreia do Norte. Interessante. Qual será o próximo projeto sino-russo a desmoronar? E sobre as proibições? Na Rússia, não só os preservativos estarão proibidos, mas também a internet. A mesma fonte do Kremlin, citando o ideólogo do Kremlin, Alexander Dugin, escreve que a internet na Rússia já em abril, porque este ano já não será mais 2026. Mas ainda espera os russos outro evento importante nesta primavera. Segundo Dugin, antes do desligamento da internet, começará uma mobilização total. De acordo com informações que recebi de pessoas muito bem informadas, o corte rigoroso da internet acontecerá em abril de 2026. Em março, deve começar a mobilização total. A própria guerra se tornará ainda mais total e o desligamento da internet numa situação dessas é simplesmente necessário. Uma internet totalmente aberta será prejudicial para qualquer russo. Considerando o desejo da Rússia de guerrear, a mobilização é um passo esperado. E quanto à internet, fontes no governo russo confirmaram a informação da tabacaria.
Mas, convenhamos, é interessante que a mobilização e o desligamento da internet coincidam no tempo. Agora, sobre a proibição dos preservativos, o movimento pelo aumento da natalidade na Federação Russa chegou a um ponto que ninguém esperava. Na Rússia, de fato, planejam fazer isso completamente, proibir justamente esses preservativos. A principal direção, o maior esforço do Estado, é o apoio à família e à natalidade. Já no próximo ano, é necessário criar condições para reverter a situação demográfica, entendendo que essa é uma tarefa muito difícil. E, para ser sincero, por circunstâncias objetivas, talvez nem tudo dependa de nós. Mas precisamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, para que, no futuro, consigamos fazer a taxa de natalidade do nosso país crescer de forma consistente. Alcançar o resultado desejado. O Kremlin, como escreve a tabacaria do Kremlin, quer fazer isso em 3 etapas. Primeira, o aumento do preço dos métodos contraceptivos em 2 vezes. Primeira, a introdução de um imposto sobre os contraceptivos, o que deve fazer com que eles fiquem pelo menos 2 vezes mais caros. Segunda etapa, venda de preservativos e outros métodos contraceptivos somente com passaporte. E restrições a essas vendas. Como resultado, por exemplo, uma pessoa poderá comprar no máximo 4 preservativos por mês. Relatamos que tais planos vêm sendo discutidos desde o verão. A terceira e última etapa, proibição total de contraceptivos. A ideia genial das autoridades russas foi tirada da China, onde já foi implementado o imposto sobre preservativos e outros métodos contraceptivos. O que você acha? Essas medidas, junto com o início da proibição do aborto, realmente vão ajudar Putin a conseguir mais carne de canhão para as próximas guerras? Não por uma ideia, mas por dinheiro. Um dos principais porta-vozes do Kremlin entre os artistas russos, o diretor Nikita Mikhalkov, ganha milhões com a propaganda nas escolas. Tenho o prazer de entregar a insígnia de herói do trabalho ao destacado cineasta Nikita Sergeyevich Mikhalkov. É uma pessoa de talento criativo único, incrível capacidade de trabalho e um aguçado senso de pátria. Ao longo de décadas, cada projeto de Nikita Sergeyevich, seja um filme, programa de TV, papel ou espetáculo, é um evento marcante na cultura russa e na vida pública do nosso país. Estamos falando sobre o lucro obtido com a exibição de trechos antigos do projeto Bezogon nas escolas, durante as aulas de conversa sobre temas importantes. Como apurou a Fundação de Combate à Corrupção, o Ministério da Educação da Federação Russa paga a Mikhalkov 350 mil rublos por cada fragmento. E para se ter uma ideia, esses fragmentos duram apenas alguns minutos. Mas mesmo por esses poucos minutos, Mikhalkov recebeu cerca de 10 milhões de rublos. Por esses fragmentos de 1 minuto e meio dos programas, que já estão disponíveis gratuitamente na internet, nosso grande diretor recebe dinheiro. Dinheiro público, de uma subsidiária do Ministério da Educação. Por cada pedacinho desses exibido nas aulas, Mikhalkov recebe 350 mil rublos. Em 2 meses de 2024, nas conversas sobre temas importantes, foram exibidos 4 desses fragmentos. E na conta da empresa de Mikhalkov, a LLC Bezogon, entraram respectivamente 1 milhão e 400 mil rublos. Isso é um luxo. O Bezogon é usado para educar não só nas escolas, mas também no exército. Colocaram os soldados sentados, mostraram um episódio, discutiram. Foi assim que o vice-ministro da Defesa, Kartopolov, descreveu a exibição do Bezogon. Igualzinho nas escolas, e também não é de graça. Em 2024, Mikhalkov recebeu 560 mil rublos de uma estrutura do Ministério da Defesa. Se somar aqui o pagamento pelos vídeos individuais dele para as aulas, sobre temas importantes e participações em vários fóruns, vai dar uma quantia considerável por esse patriotismo pró-Kremlin. Nada mais de armas ou dinheiro para a Ucrânia vindo do ZEUA. Essa declaração sobre o dinheiro foi feita por Donald Trump. Logo não participamos mais da guerra financeiramente. Biden distribuiu 350 bilhões de dólares como se fossem balas. Eu não distribuo. Trump destacou que os EA apenas vendem armas para a OTAN, mas ainda tentam resolver a guerra. E Trump ainda disse o seguinte: se eu fosse presidente em 2022, essa guerra não teria acontecido. Mas essa frase parece novidade, ou pelo menos ele não a usa com tanta frequência. Eu resolvi 8 guerras. Esta será a nona.
No entanto, ao mesmo tempo em que Trump pensa em como resolver mais uma guerra, os EUA suspenderam o fornecimento de certos tipos de armas para a Ucrânia. Quem escreveu sobre isso foi a revista The Atlantic, citando um general alemão. Mas é importante acrescentar que isso não foi anunciado oficialmente. Além disso, também há notícias boas para nós. Notícias! A OTAN tem um plano B caso fracassem os atuais esforços de paz em relação à Ucrânia. Quem informou isso foi a Rádio Svoboda, citando diplomatas de países membros da aliança. E o plano é o seguinte. Primeiro, aumento da ajuda militar à Ucrânia. Segundo, reforçar o apoio à economia. Terceiro, ampliação das sanções contra a Rússia. O ex-comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia e atual embaixador britânico, Valery Zaluzhny, retornou à Ucrânia. Ele publicou uma foto com a esposa em suas redes sociais com a legenda "Lar é o melhor lugar". Antes disso, o militar e diplomata compartilhou como, na sua opinião, terminará a guerra russo-ucraniana. A Rússia está tentando esgotar a Ucrânia e destruí-la por dentro. E as ilusões políticas sobre a reconciliação podem acabar em um conflito interno. É sobre isso que escreve o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzhny, em sua coluna para o portal Liganet. O ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, após um longo período de silêncio e trabalho no Reino Unido, aparentemente voltou não só ao campo da informação, mas também retornou fisicamente à Ucrânia. Após a demissão do chefe do gabinete do presidente, Andriy Yermak, e a situação política instável, parece que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tirou sua carta na manga. Este é o retorno do ex-comandante-chefe às Forças Armadas da Ucrânia. Existe a possibilidade de, por exemplo, trazer rapidamente de Londres o Zaluzhny. Isso imediatamente fortalecerá, de modo geral, a posição da Ucrânia. E, em grande parte, o Zaluzhny está em Londres como embaixador. Bem, pelo que entendo, justamente para um momento como esse, quando for necessário uma certa consolidação diante de um perigo externo. E o perigo externo aqui está justamente na instabilidade da posição dos Estados Unidos em relação a esta guerra, já que a posição oscila. Em sua coluna recentemente publicada no portal Liga.net, Zaluzhny também destaca que por trás de uma paz rápida, certamente estará apenas uma derrota esmagadora e a perda da independência. Ele propõe focar na ideia de um cessar-fogo. Segundo ele, acordos de paz definitivos com a Rússia só seriam possíveis no caso de garantias de segurança 100% confiáveis. Tais garantias de segurança poderiam ser a entrada da Ucrânia na OTAN, a instalação de armas nucleares no território ucraniano ou o posicionamento de um grande contingente militar capaz de enfrentar a Rússia. No entanto, hoje isso não está em discussão. E levando em conta tanto a falta de preparo tecnológico quanto doutrinário de qualquer país membro da OTAN ou de outro país, exceto Rússia, Ucrânia e China, essa questão, em princípio, não pode ser considerada. Depois que a Federação Russa não conseguiu conquistar fisicamente a Ucrânia, Eslocovian, tenho certeza de que o Kremlin está focado, além da vertente militar, em minar a sociedade ucraniana por dentro, a chamada estratégia de desgaste. As estratégias de desgaste têm seu próprio golpe decisivo. E se para o inimigo isso significa levar o país ao colapso devido a ações militares, à situação política e econômica, o que seria então um golpe decisivo nessa situação? Se lembrarmos da história, a resposta é óbvia. É a guerra civil. Sim, é exatamente isso. O golpe decisivo que a Rússia busca sistematicamente a implementação da estratégia de desgaste. Na opinião de Zaluzhny, o congelamento do conflito na linha de frente é agora um dos cenários mais prováveis para o fim da guerra. A reconciliação será de curta duração. A etapa intermediária pode incluir o congelamento das hostilidades na linha de frente, que eu considero talvez o cenário mais provável. Quer alguém goste disso ou não. São as realidades objetivas que se formam tanto no campo de batalha quanto no aspecto econômico, social e político. A devolução do que foi hipotecado à Ucrânia e seu artigo é, sem dúvida, um sinal para a sociedade ucraniana e para o mundo inteiro de que a luta nos níveis diplomático e militar continua e que ninguém aceitará as condições da Rússia. Foram dias muito intensos até o blackout. Pardon! Taganrog e Chechênia em chamas. Mais detalhes sobre os sucessos das Forças Armadas da Ucrânia em território russo no nosso material.
A Rússia em chamas e escura. Um apagão em Moscou. Dezenas de prédios residenciais ficaram sem energia. Não há luz ali. Algo tá queimando em um dos incêndios. E aqui não há nem Úsica. Esta não é a primeira vez que os russos ficam na mais completa escuridão. Há um mês, ocorreu um grande apagão na região de Moscou. Pois bem, os drones do bem trabalharam direitinho, embora as autoridades de ocupação, é claro, neguem isso. Na verdade, isso é uma desconexão gradual de Moscou do fornecimento de energia elétrica. Isso não vai acontecer hoje, nem amanhã, nem na próxima semana. Talvez, infelizmente, nem mesmo no ano novo. Mas, considerando que a Ucrânia está intensificando seus ataques aéreos em território russo, quantos drones ucranianos estão atualmente sobrevoando o território russo? Isso não aconteceu em 22 e 23. Não houve nenhum em 1924. Já é manhã na região de Krasnodar. Moradores locais relatam explosões em Tuapse. O ataque pode ter atingido a refinaria de petróleo de Yuzhny, assim como um dos portos locais. E ainda, durante a noite, drones acenderam fogo em um terminal de petróleo na região de Orlov. Olha só, pessoal, já tá pegando fogo de verdade na área química. Eu realmente não sei o que exatamente é isso. Olha, tá pegando fogo mesmo. É impressionante. E esse é o começo padrão do dia ou o fim da noite na Rússia. O que antes parecia muito distante está se tornando cada vez mais realista. 25º ano. Este é um ano recorde em número de operações com drones em toda a Federação Russa. Além dos drones, mísseis também estão começando a chegar. São semelhantes a mísseis de pequeno porte, como o Pekla e, por exemplo, o Netuno Longo e o Netuno DM Longo. Também aos mísseis Flamingo. A Chechênia também ficou na mira dos drones. Moradores locais relatam que, como resultado do ataque, um prédio do FSB foi danificado e uma base da unidade também foi atacada. Aqui Martin Gudemes. Esse é um elemento específico, um elemento de força, que desempenha seu papel e ocupa seu lugar na hierarquia russa. E não é um dos últimos. Destruição, humilhação, devastação. Isso é muito importante exatamente para essa direção. Vamos encontrar todos e cada um. E essa é uma mensagem muito importante para que todo o Kadyrowita entenda, aquele que veio para a Ucrânia, porque de um jeito ou de outro, aí estão eles. Encontramos generais russos, destruímos, explodimos. Um Kadyrowita comum a gente simplesmente vai esmagar contra a parede com mais um drone. Ainda vamos mandar para ele um pacote da nova aposta, um pedaço de bacon. Lembrando que, na noite de 25 de novembro, a Ucrânia atacou a fábrica de reparos de aeronaves Borev em Taganrog, que pode modernizar e dar manutenção em aviões Tu-95MS. Assim, os ocupantes perderam a possibilidade de continuar usando essa aviação. Como resultado do ataque, 2 aviões A-60 e A-100 foram destruídos. Em Taganrog foram destruídos aviões realmente únicos, que a Rússia nunca mais conseguirá produzir. Além disso, todos eles foram projetados ainda na época da União Soviética. O A-60 é um projeto de longa data, que deveria ser uma arma laser voadora. Era para ser uma espécie de ameaça ao programa espacial americano, mas nunca foi concluído. Nunca chegou a um estado realmente funcional. A destruição desse avião, na verdade, põe fim a todo o programa de aviação, ao programa de aviação a laser da Federação Russa. Hoje em dia, com a destruição do avião A-100LL, a Rússia simplesmente perde essa possibilidade de continuar essas etapas de testes para criar algo novo. Embora, para ser sincero, o A-100, a nova geração do A-50, já era tecnologicamente ultrapassado em comparação com os análogos ocidentais.
Isso é só uma pequena parte dos lugares onde, ultimamente, os drones têm chegado, atingindo alvos de infraestrutura militar e crítica dentro da Rússia. Claro, o Ministério da Defesa da Rússia sempre relata, após cada ataque, que a maioria dos drones foi abatida. Só que, por algum motivo, depois da frase "todos os alvos foram eliminados", aparecem dezenas de vídeos de incêndios nos canais russos do Telegram. A razão é óbvia: o mau funcionamento da defesa antiaérea. A Rússia sempre teve problemas com a defesa antiaérea. A União Soviética não tinha. O espaço aéreo estava completamente fechado. Na verdade, a União Soviética tinha muito mais capacidade nessa área. Por isso, a Rússia herdou um território enorme, um grande espaço aéreo com muitas áreas descobertas, buracos por onde, claro, os meios de ataque podem passar. O sistema automatizado de controle já aproximou o blackout da região sul da Rússia, então a capital de Putin também pode, em breve, mergulhar na escuridão total. Mal Putin ameaçou cortar a Ucrânia do mar. Seus fiéis cães propagandistas já estão, em suas fantasias cor-de-rosa, se preparando para ir à praia de Odessa. O ator do Kremlin e deputado Dmitry Pevtsov declarou que a Rússia, custe o que custar, precisa chegar até Odessa. Não, eu acho que simplesmente precisamos chegar até onde devemos chegar, até as nossas cidades, tipo Kiev, Poltava, Odessa, Mykolaiv, para que, no fim das contas, possamos ir a Odessa, descansar na praia e tomar banho de mar. E é exatamente assim que essa questão se resolve. Pode ir tirando o cavalinho da chuva, meu caro. O que achou das nossas notícias? Escreva pra gente o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar isso em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe seu like neste vídeo para apoiar o que estamos fazendo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje, para não perder os próximos episódios. Até a próxima!